Vamos agora a estudar a noção de construção de gráficos. Dada uma função f, definido de R em R, o seu gráfico é o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y para x que pertence aos números reais e y número real. E y igual a f de x. Ou seja, o gráfico de uma função é o conjunto de pontos x, y que pertencem ao plano cartesiano em que y é igual a f de x. Aqui temos um pedaço do gráfico da função f, certo? E repare que esse gráfico passa pelo ponto x0, f de x0. Claro, porque habíamos dito que para que um ponto pertença ao gráfico, deve acontecer que a abscissa seja x0 e a ordenada seja f de x0. Certo? Então, esse ponto sí pertence ao gráfico e não qualquer outro ponto. Para construir o gráfico de uma função dada por y igual a f de x, com x que pertence a um conjunto D de f, um domínio, no plano cartesiano, devemos 1. Construir uma tabela com valores de x escolhidos convenientemente no domínio D e com valores correspondentes para y. 2. Associar um ponto do plano cartesiano a cada par ordenado x, y da tabela. E finalmente, marcar um número suficiente de pontos até que seja possível esboçar o gráfico da função. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos a função f de x igual a 2x mais 1. E consideremos o domínio desta função, este conjunto com apenas 3 números, 0, 1 e 2. Então, aqui temos uma tabela, construímos uma tabela, colocamos aqui na primeira coluna os números reais x e na segunda coluna os números reais y igual a f de x. Então aqui colocamos 0, 1 e 2, certo? Nosso domínio. E para 0 colocamos o respectivo associado, f de 0. F de 0 será 2 por 0 mais 1. Isso dá 1. Portanto, colocamos aqui 1. Quando x é igual a 1, f de 1 será 2 por 1 mais 1, ou seja, 3. E quando x é igual a 2, então f de 2 será 2 por 2, ou seja, 4, mais 1, 5. Então, pronto, já preenchimos a tabela. E agora temos os seguintes pares, 0,1, 1,3 e 2,5. Vamos agora a ubicar esses pontos no plano cartesiano. Começamos com o primeiro par, 0,1. Então, 0 estará aqui, né? Abscissa 0, ordenada 1. Então, aqui será o primeiro ponto que vamos a chamar de ponto A. Para o seguinte par, está formado pelas coordenadas, cuja abscissa é igual a 1 e ordenada 3. Então, abscissa é igual a 1 e ordenada 3. Então, aqui será o segundo ponto, que vamos a chamar de ponto B. E, finalmente, para o terceiro ponto, cujas coordenadas são 2,5, então temos que a abscissa é 2 e a ordenada é 5. Então, traçamos linhas imaginárias e ubicamos o ponto C. Veamos este outro exemplo. Temos agora uma função f definida entre o conjunto dos números reais, tal que f de x é igual a 2x mais 1. Então, repare que agora o domínio já não é apenas um conjunto com uma quantidade finita de elementos. Agora o domínio é o conjunto de todos os números reais, ou seja, é um conjunto infinito, né? Então, vamos a construir a tabela. Aliás, já conhecemos a tabela, né? Por exemplo, quando x é igual a menos 1, então, o que será a imagem de menos 1? O que será f de menos 1? F de menos 1 será 2 vezes menos 1 mais 1. Isso dá menos 1. Para x igual a 0, temos f de 0 será igual a 2
por 0 más 1, o sea, 1. Y cuando x es igual a 1, f de 1 será 2 por 1 más 1, isso dá 3. Entonces aqui temos então 3 pontos que pertencem ao gráfico da função f definida pela lei f de x igual a 2x mais 1. Ubicamos os pontos, como já sabemos, né? E agora traçamos uma linha, ligamos esses pontos e obtemos uma recta. Essa recta representa o gráfico da função. Vejamos agora essa outra função, a função f definida da forma f de x igual a menos x ao quadrado. Então, de novo, traçamos alguns, vamos a considerar alguns valores, construímos a tabela. Primeira coluna x, segunda coluna y e a terceira coluna serão os pontos que pertencem ao gráfico da função. Se x é igual a menos 1,5, então vocês podem conferir que f de menos 1,5 será igual a menos 1,5 ao quadrado, ou seja, menos 2,25. Se x é igual a menos 1, então f de menos 1 será igual a menos 1, ¿sí? Porque será menos 1 al cuadrado, que es igual a 1, y por menos da menos 1. Cuando x es igual a 0, tenemos que f de 0 es igual a 0, claramente. Cuando x es igual a 1, tenemos que f de 1 es igual a menos 1. Y finalmente, cuando x es igual a 1,5, tenemos que f de 1,5 será menos 2,25. Após isso, obtemos os pares x, y que pertencem ao gráfico. Então, trazamos os pontos, como já sabemos ubicarlos. E após isso, vamos a ligar esses pontos. E repare que após de ligar esses pontos, obtemos uma curva, né, que representa o gráfico desta função f. Neste caso, esta é uma curva que na verdade representa uma parábola, que iremos estudar mais para frente. Ok, veamos agora como determinar o domínio e a imagem de uma função dado um gráfico, conhecendo um gráfico. Então, se nós conhecemos o gráfico de uma função, é possível determinar, a simple vista, o domínio e a imagem. Aqui, por exemplo, temos, está em cor verde, que temos o gráfico de uma função f misteriosa. Não sabemos qual é a lei desse gráfico, dessa função. Mas podemos detectar, podemos reconhecer, podemos identificar o domínio. Basta com projetar o gráfico no eixo x e iremos obter o domínio, que neste caso será o intervalo fechado em 2, fechado em 4. Agora, para determinar a imagem da função a partir da informação do gráfico, basta com projetar o gráfico da função no eixo OY. Repare que si nos proyectamos el gráfico, iremos a obtener un intervalo, en este caso, fechado en 1 at fechado en 5. Análogamente aquí tenemos un gráfico Y, un gráfico misterioso, no sabemos cuál es la ley que define Y, mas podemos sí determinar el dominio y la imagen. Aquí tenemos que, após de proyectar a curva, o gráfico no eixo X, obtemos o domínio. Repare que aqui na extremidade está aberto, certo? Então, o domínio será um intervalo aberto em menos 1 até fechado em 1. Certo? Aqui a extremidade fechada. E para o caso da imagem, analogamente, projetamos a curva, o gráfico, no eixo OY. Repare que a projeção será fechado em 0,3 até aberto em 2. Ou seja, obtemos o intervalo fechado en 0,3 at aberto en 2. Veamos los siguientes ejemplos. Construyo los gráficos de las funciones f y determino el conjunto de imagen cuando a función f, que es igual a f de x igual a y, igual a menos 2x más 1. Entonces aquí tenemos tres casos en que el conjunto A, o dominio, será un conjunto con una cantidad finita de elementos. O item B será o domínio que é um intervalo, e o item C será o conjunto de todos os números reais. Para o primeiro caso, já que o domínio é apenas um conjunto finito, então bastará com avaliar em cada ponto.
e temos x igual a menos 2, e como a lei é igual a menos 2x mais 1, então o que será f de menos 2? Será menos 2 vezes menos 2 mais 1, ou seja, 5, certo? E aqui está, menos 2,5. Esse é o ponto A. Próximo, menos 1. Então, f de menos 1 será menos 2 vezes menos 1 mais 1. Isso dá, para o caso x igual a menos 1, isso dá 3. Análogamente con el siguiente punto. Cuando x es igual a 0, si x es igual a 0, será menos 2 por 0, 0 más 1 da 1. Eso quiere decir que el punto será 0,1, que es el punto C. Análogamente con el punto D y E, como ustedes pueden conferir. Entonces, estos puntos, apenas esos puntos, representan un gráfico de la función f, f de x igual a y, cuyo dominio es este conjunto apenas con una cantidad finita de elementos. Analicemos ahora el ítem B, en que el dominio es un intervalo. Aquí tenemos el dominio, que es un intervalo fechado menos 2, aberto en 2, es un subconjunto dos números reais. Entonces, aquí estará menos 2, aberto en 2, ¿cierto? Y comenzamos a avaliar valores. Podemos usar aquellos que ya encontramos. Bastará simplemente con ligar esos puntos. Entonces, após de ligar esos puntos, iremos a obter esta recta, certo? De menos 2 até 2. Então, é claro que o domínio será de menos 2 até 2. Vemos que a imagem será a projeção da recta no eixo OY, ou seja, aberto em menos 3 até fechado em 5. Né? Certo? E aqui estará o gráfico da função, uma recta, que está em vermelho. E quando o domínio for todos os números reais, então basta com extender a recta infinitamente. No es como este caso, en que apenas este es un segmento de recta, un segmento limitado por esos puntos, ¿cierto? Mas aquí no. Aquí cuando el dominio son todos los reais, entonces la recta se extiende indefinidamente. Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí tenemos una curva. Es claro que el dominio será de menos 2 fechado até 3 aberto, ¿sí? Porque aquí tenemos el extremo fechado y aquí el extremo aberto. Y la imagen será de menos 2 fechado até 2 aberto, ¿cierto? Y para el ítem B, repare que el dominio será de menos 3 aberto até 3 aberto y la imagen será de menos 1 fechado até 3 fechado, ¿no? Los intervalos, ¿no? Tal como está aquí descrito. Entonces, ¿cómo podemos determinar si un conjunto de puntos es gráfico de una función? Es simple. Basta con hacer el siguiente criterio. O gráfico de uma função satisfaz que, após de você trazar com uma recta perpendicular, essa recta deve de cortar apenas em um ponto, né, a curva, né, ao gráfico. Aqui repare que toda a recta vertical corta em apenas um ponto, né, a esta curva. Mas aqui não. Aqui temos uma curva e repare que após de cortar com uma recta vertical, né, aqui corta em 2 pontos. Portanto, esta curva não representa o gráfico de uma função. Aquí tenemos un ejemplo. Repare que para este caso, si nos trazamos una recta, obviamente existen puntos X en que, após de trazar una recta vertical, vamos a encontrar dos intersecciones, ¿no? O sea, este punto X, por ejemplo, está asociado a dos puntos Y. Mas eso no puede ser porque las funciones, ¿qué dicen? Que para todo X debe estar asociado un único punto Y. Y aquí tenemos dos, este y este. Por tanto, este gráfico no pertence al gráfico de una función. Este sí, porque repare que após de você cortar con rectas verticais, sempre você irá cortar en apenas un punto. Ok, pessoas, vamos a parar aquí por un momento y retornamos en breve.